simples assim? Não. A nossa compensação aqui, adultos, nós temos, né, uma formalidade específica, que é o acordo individual. Eu vou até o empregador e falo assim, olha, eu quero fazer uma compensação. Firmamos um acordo individual entre empregado e empregador. É possível esse acordo individual para o menor? Não. É necessário negociação coletiva. Há uma formalidade especial. Somente será autorizada a compensação de horários se houver expressa autorização em negociação coletiva. E a segunda observação de compensação. No meu caso, maior, né, de 18, eu vou prestando horas extras na empresa, vou prestando para compensar, para descansar, e vou guardando essas horas num lugar que chama banco de horas. Às vezes eu preciso de 3, 4 dias, eu vou lá e falo assim, olha, eu preciso de uns 3, 4 dias, eu tenho horas a mais aí, tenho banco de horas. O menor tem banco de horas? Não. A nota e a compensação deve ocorrer dentro das 44 horas semanais. Menor não tem banco de horas de compensação anual. Nós, adultos, podemos compensar até em 1 ano as horas que nós temos a mais. E o menor? Nas 44 horas semanais. Isso é importantíssimo. Não há banco de horas, não há compensação anual para o adolescente. Tem jornada de 8. Pode prestar hora extra? Não, exceto compensação e exceto, segundo aqui, força maior. Pessoal, a força maior é aquele acontecimento inevitável, imprevisível, com o qual o empregador não concorreu. Suponhamos aqui um adolescente trabalhando no supermercado, está enchendo de água o supermercado, precisa tirar os produtos das prateleiras, deu o horário do menor, ele sai? Não, aí a empresa está precisando dele, ele tem que prestar hora extra. Então, acompanhe comigo. No caso de força maior, pode trabalhar até 12 horas, ou seja, 4 horas extras. 8 horas normais, mais 4 horas extras. Tudo bem? Força maior, pode trabalhar até 12 horas, 4 horas extras, devidamente remuneradas com um adicional de 50%. Na compensação não precisa porque ele vai folgar. Aqui precisa remunerar com, no mínimo, 50%. Cuidado, na hora que você for ler a CLT está muito antiga aqui, né? Está lá o adicional de 25%. Esses adicionais de horas extras, pessoal, sempre, no mínimo 50%. Tá bom? Dentro de jornada ainda do menor, eu chamo a atenção de vocês para jornadas somadas. Jornadas somadas. Se você quiser anotar até o artigo, eu trouxe aqui o artigo 414. Isso pode cair. Nós temos aqui na nossa empresa, para dar um exemplo, um adolescente trabalhando, né? Ele trabalha aqui conosco 4 horas. À tarde ele vai trabalhar na padaria. Quantas horas ele pode trabalhar para outro empregador? Ele pode trabalhar somente mais 4 horas. Por quê? As jornadas são somadas. Em outras palavras, mesmo que para empregadores diversos, o menor não pode ultrapassar 8 horas diárias. Tudo bem, pessoal? Jornadas somadas, eu chamo a atenção de vocês, artigo 414. Mesmo que para empregadores diversos, tem que somar. Adulto. Se eu trabalho 8 horas para um empregador, eu posso trabalhar 8 horas para outro. Não há nenhum problema. São empregadores diversos. Agora, o próximo tópico, pessoal, eu chamo a atenção de vocês que é importantíssimo. Dentro do trabalho do menor, nós vimos idade, vimos jornada. Agora, anote assim, atividades e locais prejudiciais ao trabalho. Atividades e locais prejudiciais ao trabalho do adolescente. Eu vou falar 4 locais aqui e atividades que o menor não pode trabalhar. Depois você dá uma olhadinha na CLT, está no artigo 405 e 406. 405 e 406. Primeiro, está escrito aí, teatro. Na minha época, para memorizar, né, eu achava mais interessante colocar teatro.
hora que você for ler a CLT é antiga, né? Então tem que dizer assim, teatros de revistas, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancings e estabelecimentos análogos. Menor pode trabalhar nesses estabelecimentos? Não. Segundo estabelecimento que ele não pode trabalhar, circo. Nós vimos teatro e agora circo. A hora que você for ler a CLT, também aqui, empresas circenses, funções de acrobata, saltimbanco, ginastas e outras semelhantes. Pode trabalhar em teatro ou circo? Em regra, não. Agora, você concorda comigo que o que mais tem é menor trabalhando nessas atividades? Então, é possível excepcionalmente? Aí sim, anote aí embaixo, exceção. É possível excepcionalmente desde que haja 2 requisitos. Nessas 2 atividades, teatro e circo, né, é possível desde que haja 2 requisitos. O primeiro, pessoal, é expressa autorização de quem? Do juiz da infância e juventude. Expressa autorização do juiz da infância e juventude. O segundo requisito é que esse trabalho desenvolvido seja imprescindível ao sustento do menor e de sua família. Precisa da autorização expressa do juiz da infância e juventude e o trabalho seja imprescindível à subsistência do menor da sua família e não seja, óbvio, prejudicial à formação física e psíquica do menor. Certinho? São esses os 2 requisitos. Tem mais 2 atividades que não pode o trabalho do menor. Até eu gostaria de frisar aqui com vocês, pessoal, que a autorização quem dá, se você quiser grifar, é juiz da infância e juventude. Tem uma intensa discussão, o juiz do trabalho teria poder, né, teria competência de dar essas autorizações. Olha, antes de vir para cá, pesquisei bastante para ver qual a jurisprudência hoje dominante e continua, né, no juiz da infância e juventude, inclusive com vários julgados do STJ. Certinho? Não cabe ao juiz do trabalho dar essas autorizações. Com todo o respeito, na minha opinião, que é minoritária na área trabalhista, o juiz competente que deveria ser o juiz do trabalho. Que é quem tem a competência depois para apreciar esse caso. O saltimbanco cai lá do circo, quem vai apreciar esse acidente de trabalho é o juiz do trabalho. Certinho? Pessoal, outras duas atividades. Entrega de cartazes. A hora que você for ler a CLT, está lá, entrega de cartazes, panfletos, gravuras que possam prejudicar a formação moral do menor. Henrique, traz o direito para o dia a dia que está ficando teórico. Então vem cá. Esses dias eu parei meu carro num semáforo, lá em Ribeirão Preto, e aí veio lá em Ribeirão, pelo menos o pessoal, todos usam um uniformezinho da empresa, né? Todos são empregados da empresa lá que distribui esses panfletos no semáforo. E aí ele estava distribuindo alguns panfletos. Me deu um, a hora que eu olhei, era um panfleto do quê? De um prostíbulo, né? Uma prostituta lá na capa. Tal. Eu olhei e falei assim, esse trabalho não pode ser desenvolvido por um menor. Tinha lá um menino de 16, 17 anos no máximo. Tudo bem, pessoal? Aí encaixa aqui, entrega de panfletos que possam prejudicar a formação menor. E a quarta atividade, que também não pode, que é óbvio, é venda e comércio de bebidas alcoólicas. Não pode. Certinho? Pessoal, tem que memorizar as 4. Na minha época, eu memorizava assim, teatro, circo. Tem possibilidade de autorização. Agora, cartazes que prejudicam a formação moral e venda de bebidas alcoólicas, não pode. Certinho? Pessoal, para a aula não ficar teórica, vou abrir para as perguntas aqui dos nossos convidados. Professor, no caso das crianças, como fica a prestação de serviço delas no teatro e na televisão? Excelente, Horácio. Veio direto lá de Natal para a nossa aula. Pessoal, o direito de trabalho a gente tem que viver no dia a dia, até para memorizar, né? Esses dias, complementando aqui a perguntinha da Horácio, estava lá, um primo meu virou e falou assim, Henrique, vem cá, o que você faz? Vem cá, por que vocês não combatem esse trabalho infantil na televisão?
Estava na época, pessoal, para ilustrar, de uma menininha na televisão que chamava Rafaela na novela. Né? Mas ela pode trabalhar aos 8 anos, 7 anos ela tinha, né? Eu chamo a atenção de vocês como fica o trabalho de crianças em teatros e televisão. Tem uma apresentadora mirim, chama Maísa, do SBT, né? Então, foi um caso discutido, inclusive, em âmbito do Ministério Público. Como fica o trabalho dessas pessoas? Você, como juiz do trabalho, autorizaria, né, você deferiria verbas, o juiz da infância tem que autorizar, como que fica? Pode esse trabalho? Acompanhem comigo 2 correntes. São 2 as correntes, pessoal. Corrente minoritária defende a impossibilidade desse trabalho. Trabalho de crianças em teatro e televisão. Fundamento. Esse trabalho afronta o princípio da proteção integral. É uma pessoa que está ainda em desenvolvimento físico e psíquico. O tempo tem que ser destinado aos estudos e ao lazer, e não ao trabalho. Se você quiser anotar esse primeiro posicionamento, que é contra o trabalho de crianças em televisão, pois dá uma olhadinha no enunciado 18, enunciado número 18, da primeira jornada de Direito do Trabalho do TST. Certo? E aqui, os juízes da infância e juventude não deveriam conceder autorizações para o trabalho dessas crianças. Certo? Essa corrente, repito, é minoritária. A segunda corrente, pessoal, majoritária, que eu defenderia, é a seguinte. Acompanhe aqui comigo no dia a dia. Eu viro para a Maísa, que tem um dom nato, né? Ou para essa menininha, que eu não sei o nome, agora ela está até numa outra novela, para a Rafaela, ou se não, vamos dar outro exemplo. Eu assisti várias vezes, eu gosto muito de música sertaneja, aquele Filhos de Francisco. Tem 2 menininhos que cantam. Então, eu assisti aquele filme só para ver que os meninos cantaram. Eu viro para os meninos e falo assim, escuta, no Brasil só pode trabalhar aos 16 anos. Você vai para casa e aos 16 anos você volta para cantar. Ou senão eu viro para mais e falo assim, não, no Brasil só pode trabalhar aos 16. Você vai para casa e vai atuar na televisão somente aos 16. Eu posso coibir um talento nato? Não me parece muito justo. Então, anote assim, segunda corrente, é possível sim exercer atividades ligadas à liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito fundamental previsto na Constituição Federal. É possível a liberdade de expressão, artigo 5º da Constituição, com base no artigo 5º da Constituição. Eu colocaria no meu autotexto também que não é razoável cercear esse dom, um dom nato, certo? Nesses casos, do trabalho de crianças em televisão, é imprescindível a autorização do juiz da infância e juventude. O trabalho não poderá prejudicar a formação física e psíquica, os estudos, etc. Certo? Essa pergunta é do dia a dia, pessoal. Essa tem que saber. Próximo tópico, depois de atividades, por gentileza, coloque aí prescrição. Prescrição. Pessoal, prescrição, nós sabemos que está ligada à exigibilidade de um direito. Na área trabalhista, a prescrição começa, prescrição de 2 anos, né, que inicia-se com o fim do contrato de trabalho, ou 5 anos durante o contrato, enquanto eu estou trabalhando, tem 5 anos para pleitear os meus direitos trabalhistas. Eu quero saber de vocês o seguinte, quando nós estamos tratando do menor, há alguma mudança aqui? Sim. Anote aí, contra o menor não corre prazo prescricional. Contra o menor não corre prazo prescricional. Até que ele complete 18 anos, não corre prazo prescricional. Vamos gastar um pouquinho? Há uma causa aqui impeditiva da contagem do prazo. Há uma causa impeditiva, o prazo nem começa a contar. Eu fui dispensado hoje aos 17 anos, o meu prazo só vai começar quando eu completar 18 anos. Cuidado!
estou falando causa impeditiva, mas não obsta que o menor ingresse na justiça com a assistência de seus pais. Ele não está proibido de ingressar na justiça. Não confunda isso. Certo? Eu vou falar uma coisa aqui, presta atenção para a gente não perder. Olha, o caso é o seguinte. Eu estou trabalhando aqui na empresa, tenho uma filha de 7 anos, por exemplo. A empresa me dispensou hoje. Hoje, começa a correr o meu prazo pressional para pleitear os direitos. Estou andando, daí 2 meses, estou procurando um advogado. A hora que eu estou procurando um advogado, vou lá no escritório, eu vou atravessar a rua, sou atropelado e morro. Correu 2 meses já de prazo pressional. Quem é minha herdeira? A minha filha, que é menor de idade. Quando há essa transmissão dos direitos dos créditos trabalhistas e para um menor de idade, ocorre o quê? Uma suspensão do prazo pressional. Então, vou repetir, se trata do menor trabalhador, do empregado, não começa a contagem. Agora, se transmite a pressão ao menor, há aqui uma suspensão do prazo, se ele é herdeiro, tá bom? Não se esqueça disso. Pessoal, aí depois de prescrição, coloque aí férias. Férias. Henrique, as férias do empregado menor de idade é diferente do adulto? Não. Nós vamos ter uma aula específica de férias, é a nossa próxima aula, nós vamos falar, né, todos os itens das férias, inclusive as férias do empregado menor de idade. Agora, vem cá, quais são os 2 aspectos diferentes no tocante ao menor? Nós podemos dividir as nossas férias. Por exemplo, férias de 30 dias, nós podemos dividir até 2 períodos, nós podemos fracionar. O menor pode fracionar? Não pode. Deve gozar as férias, usufruir das suas férias em um único período. Outra observação sobre as férias do menor é a seguinte. Eu posso escolher a época que eu vou usufruir das minhas férias? Não. O adulto pode? Não. E o menor? O menor pode. Então, anote assim, o menor tem o direito de coincidir férias escolares com as férias no trabalho. Tem o direito de coincidir as férias no trabalho com as férias escolares. Certinho? Não pode fracionar e tem o direito de coincidir. Certo, pessoal? Acompanhem comigo agora as observações sobre o trabalho do menor e aqui já elevando bem o nível. Falamos de prescrição, falamos de férias, eu chamo a atenção de vocês para a seguinte perguntinha, que é o próximo tema aí para a gente conversar. Trabalho educativo. Para a aula não ficar teórica, né? Para a aula não ficar teórica, eu estava assistindo recente um exame oral da magistratura e a moça estava indo muito bem, a candidata. Aí o examinador virou para ela e falou assim, doutora, eu tenho mais uma pergunta para fazer para a senhora. Ela falou, pois não, excelência. Ele falou, eu gostaria que a senhora falasse o que é o trabalho educativo e dê exemplos. Todo mundo estava assistindo, parou, né? É uma pergunta difícil. Ela virou e falou assim, pois não, excelência, o trabalho educativo está previsto no ECA. Pessoal, anote aí, trabalho educativo está no artigo 68 do ECA. O que é o trabalho educativo? O trabalho educativo é aquele que o aspecto pedagógico prevalece sobre o aspecto produtivo. O aspecto pedagógico prevalece sobre o aspecto produtivo. Henrique, e como funciona o trabalho educativo? Aí que está o problema, pessoal. Esse artigo 68 do ECA não foi regulamentado. A previsão em lei, mas ele ainda não foi regulamentado. Certo? Então, a resposta da candidata naquele momento foi exatamente essa. O trabalho educativo está previsto no ECA. O conceito é esse, que deve prevalecer o aspecto pedagógico sobre o aspecto produtivo, e ainda não foi regulamentado, não tem como colocá-lo em prática. Agora, para matar a questão e tirar 10, ela virou e falou o seguinte, mas tem previsão na doutrina de que esse trabalho educativo esteja ligado à música, artes, jogos, etc.
Tudo bem? Não há previsão ainda, não há regulamentação ainda em lei. Uma outra questãozinha para a gente elevar o nível aqui é trabalho doméstico, depois de trabalho educativo, trabalho doméstico, idade. Com quantos anos é possível começar o trabalho doméstico? Excelente pergunta. A partir de quantos anos é possível contratar um empregado ou uma empregada doméstica? Pessoal, a partir dos 18 anos. Como é que é, Henrique? A partir dos 18 anos, é uma corrente doutrinária, com base na Convenção 182. A partir dos 18 anos, com base na Convenção 182, e eu trouxe até aqui, pessoal, o decreto que regulamenta essa convenção. Eu acho interessante você anotar. Convenção 182, aprovado pelo decreto 6.481. 6.481 de 2008. Né? Trabalho doméstico a partir dos 18 anos. É uma corrente doutrinária, jurisprudencial, com base, inclusive, na convenção. Embora há uma outra que admite o trabalho a partir dos 16. E tem sido essa a prática, né? A partir dos 16. Só que não pode trabalhar no horário noturno, hein, gente? Lembre-se disso. Certo? Próximo tópico dentro do trabalho do menor, nós vimos esses dois aspectos. Eu queria chamar a atenção de vocês para o aprendiz. Vamos lá? Aprendiz. A primeira observação sobre aprendiz, pessoal, que eu não posso deixar de fazer, é a idade. Com quantos anos pode começar o trabalho de aprendiz? A partir dos 14 anos. A partir dos 14 até os 24 anos de idade. Maiores de 14, menores de 24. É possível um aprendiz de 35 anos? É possível. Anote aí, a idade máxima não se aplica aos deficientes. A lei fala a idade limite não se aplica aos portadores de deficiência. É imprescindível, pessoal, você dar uma olhadinha nos artigos 424 até o artigo 424 até o artigo 433. Desses artigos aí, do 424 até o 433, não se esqueça de ler o artigo 428. Se fosse nas minhas observações, eu colocaria assim, importante, 428 eu tenho que ler e memorizar, certo? Tudo bem? Pessoal, aprendiz, a idade é importante. Nesse finalzinho eu vou abrir para mais uma pergunta, se tiver, para a gente ir chegando ao final. Sim, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quais são os requisitos para configurar o contrato do aprendiz? A Elisângela fez a pergunta, quais são os requisitos para configurar o contrato do aprendiz? Importantíssimo nós sabermos os 3 requisitos, pessoal. Lembre-se sempre, são 3 requisitos para configurar o contrato do aprendiz. O primeiro requisito, contrato escrito. Não acho que tem que fazer um contrato todo escrito, tem que ter previsão na CTPS, né, pessoal? Tem que ter previsão na carteira de trabalho que ele é aprendiz, contrato escrito. Segundo, para ser aprendiz, tem que estar frequentando um curso de aprendizagem. Para ser aprendiz, tem que estar frequentando o curso de aprendizagem no SESI, SENAC, SENAI ou outras instituições beneficentes. Segundo requisito. E o terceiro requisito, pessoal, tem que estar frequentando a escola. Tudo bem? Tem que estar frequentando a escola, matrícula e frequência escolar, se não tiver concluído o ensino médio. Tem que frequentar a escola se não tiver concluído o ensino médio. Certo? São esses 3 requisitos imprescindíveis. O que você não pode esquecer da aprendizagem? Aprendiz é empregado, regido pela CLT, tem todos os direitos da CLT. Certo? E aprendiz é um contrato, olha na minha mão, por prazo determinado. Qual a duração do contrato do aprendiz? 2 anos.
no máximo 2 anos. É um contrato por prazo determinado, no máximo 2 anos. Na prática, nós que atuamos na área trabalhista, por vezes, verificamos fraude? Sim. E aí, se houver fraude nesse contrato, não está frequentando curso de aprendiz, não está frequentando a escola, não pode ser aprendiz. Torna-se empregado normal, certo? Torna-se empregado sem prazo determinado e aí não será mais aprendiz. E a empresa, consequentemente, será autuada pela fiscalização. Tem uma discussão de aprendiz que eu não posso deixar de trazer aqui, pessoal, que é a seguinte: o empregador tem alguma vantagem em contratar aprendiz? O empregador está obrigado a contratar aprendiz. De 2 a 5% do quadro da empresa tem que ser formado por aprendizes. Certinho? As pessoas jurídicas devem completar de 2 a 5% do seu quadro com aprendizes. E uma outra e última observação sobre aprendiz é o FGTS. FGTS. O nosso FGTS aqui de empregados adultos é de 8%. O empregador deposita lá na Caixa Econômica Federal 8% da nossa remuneração e do aprendiz é apenas 2%. Certo? Pessoal, resumindo a nossa aula aqui para a gente memorizar juntos. O que você tem que lembrar sobre a proteção do trabalho do menor? Eu trouxe 3 itens aqui para a gente resumir. A primeira observação, proteção integral. Princípio da proteção integral. Nós estamos tratando de um trabalhador ainda em desenvolvimento físico e psíquico. Então, ele tem várias normas protetivas, certo? Uma outra coisa que você não pode esquecer é a jornada de trabalho. Jornada de trabalho, 8 horas, normal. Lembrando que ele pode prestar horas extras apenas em 2 situações, compensação e força maior. E, por fim, locais e atividades que ele não pode trabalhar, lembrando da ressalva do trabalho artístico, certo? E da aprendizagem, aprendiz é empregado. Tem jornada reduzida, o aprendiz sim tem jornada reduzida de 6 horas e tem FGTS também reduzido, certo? Para ser aprendiz, 3 requisitos imprescindíveis que nós falamos. Pessoal, estamos chegando ao final da nossa segunda aula. Antes de encerrar a segunda aula, eu queria lembrá-los que a próxima aula, né, importantíssima, de férias. Fiz um resuminho com todos os tópicos de férias. Se ficou alguma dúvida na aula de hoje, pode mandar e-mail, nenhuma questão ficará sem resposta. Nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser assistir essas aulas, nossas aulas aqui durante essa semana, estão disponíveis no YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula. Certinho? Fica o convite para a próxima aula de férias. Um abraço para vocês, pessoal. Até mais.